Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham em mais uma live do Gaeb. Sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite, Valmir. Boa noite a todos. Como já é de costume, né, eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a 17, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredita que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soergimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, tá aí mais uma lição, um apelo, né? Até para a gente se despertar, né? Para a gente começar a se mover, a fazer alguma coisa, né? Na nossa melhoria interna e ajudar no nosso próximo, né? Eu queria agora convocar todos, né, para a gente elevar o nosso coração neste momento, abrir o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador. E aproveitando este momento para todos aqueles nossos irmãos que têm um ente querido em dificuldade, seja com problema de saúde, que mentalize essa pessoa bem neste momento, para que todas essas vibrações, todos esses magnetismos possam alcançar todas essas pessoas e que elas possam se sentir melhoradas neste momento. Que é isso que o nosso Pai quer para todos nós, né? Que nós estejamos bem. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos felizes, Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em vossa presença para mais um aprendizado, para mais um estudo.
Pedimos a Ti neste momento, Pai, toda a intuição necessária ao nosso irmão Paulo, que nos atendeu prontamente, está hoje trazendo para nós essas novas informações, que nós saibamos extrair toda a essência dessas informações e que elas possam trazer reflexões para as nossas vidas, para que nós possamos ampliar nossa visão, mudar o nosso trajeto, a nossa caminhada, para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Aproveitamos também este momento de pensamento positivo, nessa corrente muito forte, para que nós solicitemos o apoio a todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja num leito hospitalar ou em seus próprios lares, muitos deles, Pai, abandonados aí à margem da sociedade, que eles possam receber neste momento a visita dos médicos espirituais, para que possam estar amenizando neste momento os seus sofrimentos. Pedimos também por todos aqui ao vivo conosco, que a espiritualidade possa estar visitando cada lar aqui hoje representado e possa estar levando o amor, a paz, a harmonia a cada lares, para que esses nossos irmãos possam se sentir amparados neste momento. Pedimos também, Pai, toda a força nesta caminhada difícil, nessa pandemia que persiste, que nós saibamos nos proteger a todos aqueles que nos cercam, os nossos familiares, os nossos amigos, os locais de trabalho onde frequentamos, que nós tenhamos a responsabilidade de seguir as determinações pedidas para que nós possamos estar fazendo a nossa parte. Sendo assim, Pai, agradecemos a Ti mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual, Eurípides Bassanufo, mentor da nossa casa, e a toda a espiritualidade amiga, que possa nos auxiliar, nos dando inteligência e capacidade para absorver todas essas informações que serão passadas nessa noite. Sendo assim, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live desta noite, dizendo graças a Deus, que assim seja. Paulo, aí daqui a pouquinho eu retorno, né? Aí você já, se quiser já reforçar para o pessoal, se quiser fazer pergunta, aí no finalzinho, você dará as respostas. Fica à vontade, até daqui a pouco, tá? Perfeito, Valmir, muito obrigado. Bom, boa noite a todos, caros amigos, queridos amigos do GAEB, companheiros de doutrina espírita, que Deus nos abençoe na noite de hoje, e como o nosso irmão Valmir disse, estou à disposição, se eventualmente quiserem fazer perguntas ou alguma reflexão, para que a gente possa finalizar o nosso pensamento, a nossa fala de hoje, no final da palestra. Então, agradeço muito ao convite dos nossos irmãos, do Cleverson, do Valmir, e eu trouxe esse tema hoje para que a gente possa conversar, discutir e refletir brevemente sobre esse tema da transformação moral e da questão da mudança de comportamento, né, que são temas, vou logo avisando, que são um pouco áridos, porque mexem um pouco em coisas que nós talvez não queiramos muito olhar e perceber em nós, né? Então, o que há diferente numa coisa e na outra? Quando Kardec fala sobre o verdadeiro espírita, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz referência aos bons espíritas, ele faz menção à transformação moral e o esforço para domar as más inclinações. Ora, domando as más inclinações, é natural que eu mude de comportamento. Mas mudando de comportamento, eu estou me transformando moralmente? Pergunto isso porque, em muitos casos, existem indivíduos que mudam de comportamento sem efetivamente realizarem uma transformação moral efetiva interna, né? Então, fazer o bem sem olhar a quem me torna alguém melhor, né? O amor cobre a multidão de pecados? Como é que eu entendo isso? Se cobre a multidão de pecados ou erros que eu cometi, me transforma em alguém melhor, ou seja, eu me transformo moralmente? Um dos principais lemas da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Ora, se eu fizer a caridade, eu estou salvo de fato? Se eu fizer muita caridade, estou me transformando moralmente? Então vamos refletir um pouco sobre esses itens para que a gente compreenda
que nem sempre a transformação moral, ela decorre dessas coisas. Então, nós vamos começar discutindo esse assunto, falando sobre o trabalho no bem, né? Então, o trabalho no bem é um lema muito constante e comum na doutrina espírita, né? Só que a gente tem confundido o trabalho no bem com a fazeção de coisas. Então, como é que isso funciona? Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu vou trazer à baila aqui algumas frases que rotineiramente nós utilizamos muito no movimento espírita, até mesmo para justificar o nosso trabalho na caridade, né? Então, eu vou começar, por exemplo, citando aqui a primeira epístola de primeira epístola de Pedro, está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8 e seguintes por ali. Então, Pedro diz assim, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E aí nós passamos a repetir isso, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, entendendo que se nós fizermos muita caridade, se nós auxiliarmos as pessoas, se nós praticarmos o bem, né, nós estamos aí nos redimindo dos nossos pecados. A outra frase que eu gostaria de citar aqui, é uma frase muito bonita que eu gosto, na verdade não é uma frase, é um trecho de uma mensagem do Emmanuel. O livro se chama Perante Jesus. São muitos livros do Chico, né? Às vezes a gente tem dificuldade de nos recordarmos de todos, e são muitos livros interessantes, e a mensagem se chama Remuneração Espiritual. Então, se vocês procurarem depois, vocês vão achar. E tem um trecho dessa mensagem do Emmanuel que se chama Remuneração Espiritual, onde ele diz assim, que toda vez que a justiça divina nos procurar no endereço exato para cumprir ali as sentenças que lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se esta nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que bonito isso, né? Então, veja o que Emmanuel diz nessa frase. Se a justiça divina vai atrás de nós para cumprir ali as sentenças que nós lavramos contra nós mesmos nas leis de causa e efeito, mas nos encontra em serviço ao próximo, então a divina misericórdia diz que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E aí, Emmanuel, nessa mesma mensagem, ele continua dizendo assim, né? E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato com os mecanismos de justiça, eis que a influência de todos aqueles a quem tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, né? Já que esses companheiros se converteram em advogados naturais de nossa causa. Olha que bonito também isso. Nessa mesma mensagem, Emmanuel continua dizendo que todos aqueles que ajudamos, naturalmente, se tornaram advogados naturais da nossa causa, amenizando ali, obviamente, as nossas penalidades. Existe outra mensagem do Emmanuel, onde ele diz assim, que o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Ou, de forma poética também, nós vamos encontrar por aí, Emmanuel, assim, a mesma frase dita de forma diferente, né? O bem que fizeres será o teu advogado aonde estiveres. Então, olha que legal isso, né? Essas mensagens, elas falam sobre fazer o bem, tá? Mas não falam em transformação moral, né? O trabalho é o semelhante, tá? Então, isso vai refletir em nós como merecimento, mérito. E mérito, merecimento, é bem diferente de transformação moral, tá? Existe uma confusão muito grande, né, sobre esse ponto no movimento espírita, não só no movimento espírita, mas nas religiões em geral, porque nós acreditamos que fazendo muitas coisas, principalmente a caridade material, nós estamos nos transformando para pessoas melhores, e nem sempre isso ocorre. Quando, na verdade, né, se nós olharmos essas mensagens de Emmanuel, Emmanuel está nos dizendo que estamos advogando a nosso favor, granjeando mérito, intercessão divina por nós. Mas isso não significa que, eventualmente, nós mudamos por dentro. Nós podemos, por exemplo, ajudar em várias atividades na casa espírita, sopa, auxílio às famílias, atendimento fraterno, e, no entanto, continuarmos sendo extremamente orgulhosos com uma dificuldade imensa em perdoar, né? Ou ainda, muito egoístas
acreditando que fazendo isso ou aquilo, eu estou ficando bem com Deus e garantindo um lugarzinho no céu. Então, é o interesse pessoal, conforme nós lemos lá na questão 895 do Livro dos Espíritos. Uma questão muito interessante, né, onde os Espíritos vão nos dizer que o interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição. E aí, claro, 895, Kardec vai trabalhando ali sobre as questões morais, ele chega na questão 913, que fala sobre o egoísmo. Então, vamos entender o que é transformação moral e mudança de comportamento, né? Então, já começo dizendo que transformação moral, ela ocorre por dentro, é uma mudança verdadeira, tá? As mudanças de comportamento, elas são externas, tá? Quando ocorre transformação moral, que é dentro, ocorre uma mudança de comportamento, é a consequência direta, tá? No entanto, nem sempre a mudança de comportamento, que é fora, vai resultar em transformação moral. Por que isso? Porque a transformação moral, ela diz respeito a essa mudança interna. Ela está relacionada à nossa moral. E a moral, ela é a regra do bem proceder, ou seja, é a distinção do bem e do mal. E ela é relativa a cada um de nós, né? Então, se você perguntar, por exemplo, o psicopata se ele está agindo de acordo com a moral e com a ética, ele vai dizer que sim, tá? Então, vejo, além de ser subjetiva, a moral, ela varia no tempo, ela varia no espaço, né? Ela varia conforme a cultura, tá? Então, a moral, até ser entendida em sua essência verdadeira, ela passa por diferentes estágios, né? E a moral, ela está íncita em nós, como a lei de Deus. A consciência tranquila pelo dever cumprido, tá? Quando Santo Agostinho, na questão 919, ele responde, o conhece-te a ti mesmo, ele está fazendo menção a esse contexto, né, da transformação moral, né? E a mudança moral, ela vai ocorrer pelo conhecimento da verdade. Mas qual verdade, Paulo? A nossa verdade, como espíritos, em toda a nossa complexidade psíquica, né? Então, a mudança moral, ela vai ocorrer por esse despertar da nossa consciência. E é um processo demorado, complexo, e depende de muitos fatores, não apenas das ações do bem. As ações do bem são uma parcela pequena que nos ajuda, né? Então, veja, existe uma componente de conhecer a nossa essência verdadeira, e isso passa por conhecer o nosso self, a nossa sombra, os nossos complexos, a nossa ânima, nosso ânimos, persona, ego, e por aí vai, né? Então, quando Kardec fala sobre domar as más inclinações, esse contexto agora está relacionado à mudança de comportamento, né? Da gente se perceber, muitas vezes, na contramão da vida, tá? Então, esse contexto diz respeito à mudança externa que, se fosse bem praticada e observada por todos nós, resultaria em mudança moral, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais esse ponto para não ficar confuso, tá? Então, quando Santo Agostinho fala sobre o que ele iria fazer ao dormir, ele está fazendo essa mudança, menção a essa mudança de comportamento que deveria resultar em mudança interna. Então, são duas coisas distintas, né? A pergunta 919, ela é dividida em duas partes. A primeira parte que fala do conhece-te a ti mesmo, e a segunda parte que fala da mudança de comportamento. E normalmente nós ficamos muito presos à segunda parte, né? Então, olha só, veja-se que nós somos a construção de milhares de anos, de séculos, e nós não vamos mudar a nossa essência da noite para o dia, né? Nem em uma encarnação. Nós podemos evoluir muito, mas dificilmente atingiremos o estágio aí de espíritos extremamente elevados, né? Nós podemos fazer o que Santo Agostinho nos diz, para que a pouco e pouco nós nos transformemos moralmente, mas mudar fora não é garantia de mudar por dentro. Aliás, tem sido uma fuga psicológica para quem não quer mudar dentro. A gente cria uma boa fachada, a gente constrói algo bonito por fora, né? E aí acontece algo interessante que a gente percebe. Mudar de repente, né, exigindo santificação imediata, é um gesto de profundo desamor para conosco, porque aí nós passamos a impor a nós mesmos uma postura falseada, exigindo demais de nós mesmos, e fazemos o processo de forma equivocada, né? Então, vamos entender isso. Então, quando eu ouço que eu preciso ser bom, honesto, correto, humilde, caridoso, o que eu faço?
Quando eu ouço que fora da caridade não há salvação, o que eu vou fazer? Quando eu ouço que o homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho, é a nossa destinação, o que eu faço? Quando eu ouço que ser humilde é agir como Chico agia, como Jesus agia, o que eu faço? Eu passo a agir dessa maneira. Então eu vou vestir a máscara do caridoso. Eu vou querer ser bom, caridoso. Aí eu passo a imitar os passos de pessoas iluminadas, sem muitas vezes perceber que eu estou, ali de certa forma, forçando o processo. Então, na psicologia analítica, Jung, Carl Gustav Jung e Joana de Ângeles vão chamar isso do problema da persona. O que é a persona? Nós vestimos a máscara do bem, nós assumimos que somos essa persona, e aí nós vestimos essa máscara e passamos a nos identificar com ela, tá? Mas esquecemos que quando nós fazemos isso, nós jogamos todo aquele conteúdo ruim, inferior, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para um lugar do nosso inconsciente chamado sombra. E aí essa sombra, ela passa a crescer e vai se tornando cada vez mais inconsciente. E isso é muito ruim para todos nós, porque aí nós acabamos ficando reféns dessa sombra. E aí aqui ocorre um problema muito perigoso para todos nós. Quando nós queremos ser algo, eu quero ser, mas eu não sou. E eu estou muito longe de ser. Então, por exemplo, eu quero ser igual a Francisco de Assis, mas eu não sou, e também estou muito longe disso. Mas muitas vezes eu passo a acreditar que eu já sou. Tá? O ego, ele cria essa armadilha. Aí a gente começa a adotar posturas e comportamentos semelhantes àquela pessoa para nos convencer de que nós estamos no caminho do bem e que nós estamos nos melhorando, tá? A outra maneira também perigosa da gente trabalhar essa transformação moral é quando também eu não quero ser, tá? Então veja, uma coisa eu quero ser e a outra não quero ser. São duas faces da mesma moeda. Então, o não quero ser, eu incorro no mesmo problema, ou seja, eu não olho para a encrenca e eu jogo para o inconsciente, tá? Então, são variação do mesmo tema. O ego, ele acredita que ele é bom, que ele é virtuoso. Daí eu acredito que eu não sou mais egoísta, que eu não sou mais orgulhoso, e todas essas encrencas eu jogo para o inconsciente, como já dito, e fica lá na sombra. E o que fica na sombra faz muito barulho e muitas vezes controla a nossa vida. Como diria Carl Gustav Jung, aquilo que nós negamos acaba nos controlando. De uma forma correta, como eu dizia assim, o que negas te subordina, aquilo que aceitas te transforma. Ou seja, eu preciso olhar para a nossa sombra. Então, o que o Jung está querendo dizer? Que quando nós jogamos conteúdo para o inconsciente, para essa região, e não queremos ver, essa região ele vai chamar de sombra. Esse conteúdo, ele fica lá inconsciente. E aí passa a dominar a nossa vida, e nós passamos a adquirir hábitos externos, na tentativa de sermos aquilo que temos vontade de ser. Então, aqui eu quero ser, mas que, na verdade, está muito longe de nós ainda. Daí, nós nos tornamos escravos dos nossos aspectos sombrios. Nós acreditamos que a aparência, que a máscara, que a fachada que nós criamos e construímos por fora é o que realmente nós somos. E aí está o grande erro nosso, tá? Porque nós continuamos ainda com muitas encrencas dentro, sem buscarmos efetivamente a transformação verdadeira. Então, aqui vai uma observação importante, sobre isso que estamos falando, de jogarmos conteúdo para a sombra. Quando eu estudo e aprendo nas questões 785 do Livro dos Espíritos, que orgulho e egoísmo são as duas fontes de sofrimento, e na questão 895, que fala sobre o interesse pessoal, e depois, mais à frente, na questão 913, que o egoísmo é fonte de todo mal, e aí eu vou para a questão 919, que é o conhece a ti mesmo, eu entendo que eu não devo mais ser orgulhoso e egoísta, que eu não devo mais colocar o interesse pessoal acima de tudo, e que eu preciso mudar meu comportamento, porque eu não entendi a questão 919. Porque a questão 919, ela fala de duas coisas, de conhecimento, de autoconhecimento e de mudança de comportamento. Daí, quando o ego, que é a nossa personalidade encarnada, ele não quer mais ser tudo isso, ou seja, orgulhoso e egoísta, nós jogamos para a sombra. Porque é assim que o ego trabalha. Então, quando eu quero ocultar e não olhar o mal que há em mim, eu recalco, eu escondo numa máscara.
Então, para não parecer orgulhoso, eu uso a máscara do humilde. Eu até falo baixo, eu passo a ser educado. Para não parecer egoísta, eu vou fazer caridade. Para não parecer que eu tenho problema com a sexualidade desequilibrada, eu adoto a postura de moralista, de puritano e por aí vai, né? Agora vamos refletir. A pessoa que é puritana é alguém mentalmente saudável? Óbvio que não, né? Tá cheia de conflito, porque reprimiu, recalcou, não resolveu o problema. Apenas colocou uma máscara, mudou o comportamento por fora, mas por dentro continua do mesmo jeito. O mesmo acontece com a questão do orgulho e do egoísmo. Nós recalcamos esse nosso interesse pessoal, de nos acharmos superiores aos outros e pensarmos unicamente em nós, e adotamos posturas humanitárias, né? A gente vê muito isso por aí. E aqui, nenhuma crítica, né? A gente não está criticando ninguém, a gente está fazendo uma reflexão. E a reflexão é para a gente mesmo. Será que nós fazemos isso? Né? Então a gente vai olhar os outros fazendo isso, ok. Não vamos julgar a vida, sair falando mal da vida alheia, não. A gente vai fazer essa reflexão para a gente. Será que nós fazemos isso? Será que eu faço isso? E eu vou procurar melhorar a mim mesmo. Então a gente vê pessoas adotando posturas humanitárias, ONGs, apoiando ONGs, páginas de Facebook, apoiando essa ou aquela causa, né? E por aí vai. Melhorou? Né? Provavelmente não. Né? Por dentro, muitas vezes a pessoa continua se achando melhor, superior, pensando unicamente em si. Mas por fora, né, adotamos a máscara do bem, comportamentos humildes, posturas de caridade. Então, nós vamos encontrar muito isso por aí. Né? Pessoas que têm dificuldade de conquistar a virtude adotam muito causas humanitárias, criticam isso, criticam aquilo, e sempre estão defendendo causas, né, que são legítimas de se defender, mas às vezes um pouco exageradas. Né? Então, a gente precisa repensar melhor essa maneira de encarar a vida. A gente muitas vezes fica preso na pseudo-virtude, a gente não consegue trabalhar a virtude dentro da gente, e aí a gente passa a fazer um esforço muito grande, né, defendendo essa classe, aquela outra, e por aí vai. Aí a gente fazendo isso fora, a gente acredita que a gente mudou, que a gente é virtuoso, mas está muito longe ainda disso. Então a gente passa a exercer esse comportamento acreditando que já é, mas em verdade eu apenas mudei o meu comportamento externo, as aparências. Não houve mudança efetiva, transformação moral, né? Porque eu não entrei em contato com os conteúdos perturbadores da minha alma. Né? Então, só para a gente entender isso, né? Voltando aqui no nosso raciocínio, né? O moralista, ele quer dar lição de moral em todo mundo. Então, ele vai apregoar leis e regras. Mas por dentro, na intimidade, ele sente essa necessidade de fazer fora o que ele não consegue fazer dentro. Porque muitas vezes ele é desonesto com ele mesmo, com as suas intenções. Normalmente, ele faz coisas fora da lei, né? Que ninguém vê. Mas aí ele procura compensar isso adotando essa postura moralista falseada fora. O puritano, né, pode ser homem ou mulher, tanto faz. Então adota muitas vezes postura de santo, né, tem horror à sexualidade exacerbada, tudo gira em torno do sexo. E aí a gente vai ver a pessoa que está cheia de desejo sexual reprimido. Então veja, por exemplo, nossos irmãos nessa questão do moralismo, que abraçaram a veia política. Adotam comportamentos e discursos moralistas, mas ainda estão muito longe disso. Vejam, né? Por que eles adotaram esse comportamento moralista, estão se transformando moralmente? É impressionante. Todos falam de democracia, todos falam de liberdade, todos falam de amor, né? Todos condenam e criticam o ódio, né? Mas aí a gente vai ver, é só no discurso. Tá? Então, porque adotaram essa postura, elas melhoraram? É óbvio que não, né? Aí vocês vão dizer assim, Paulo, mas essa coisa da política é complicada, é diferente, né? Não, não é não. Os políticos, eles saltam muito aos nossos olhos porque eles têm a vida deles mais expostas, ainda mais agora, em pleno século XXI, que a gente consegue acompanhar, né, até ao vivo as ações que eles estão fazendo. Se as nossas vidas fossem expostas como a vida deles nós ficaríamos numa situação complicada, né? Porque nós somos anônimos para o mundo. Por isso que, geralmente, dentro da nossa família, a gente vai encontrar alguém que, às vezes, vai falar assim, mas o pessoal aí do centro espírita, do movimento espírita, se eles te conhecessem, né? Se eles soubessem como é que você é aqui dentro de casa,
né? Ninguém compraria essa sua fachada de humilde, de bom moço, de palestrante, de trabalhador, etc. E é assim mesmo, né? Por quê? Porque no movimento espírita é natural que nós vistamos a máscara do bem, é a persona em si ela não é ruim. O problema é a gente achar que a gente é a persona, né? Então a gente tem que adotar a persona em determinadas ocasiões, né? Então, por exemplo, se a gente olhar o perfeccionista, ele quer ser perfeito, amanhã, se possível. Daí ele realiza isso que nós comentamos, um gesto de profundo desamor para consigo, não respeitando o seu tempo de maturação psicológica, afetiva, espiritual, e sofre muito, porque ele se torna ansioso, mais medroso, com mais necessidade de controle, e geralmente é onde acaba se deprimindo. Então, esses são mecanismos e artifícios que o ego usa, porque assim é mais fácil, porque a gente não quer sair da zona de conforto, tá? Então, voltando à nossa reflexão, quando alguém nos diz que somos egoístas, invejosos, orgulhosos, nós racionalizamos e nós vamos usar bons argumentos, boas desculpas e vamos dizer assim, mas eu ajudo muitas casas espíritas, eu faço muitas palestras, só esse mês eu tenho mais de 30, eu faço mais de uma palestra por dia, eu dou passe, eu faço parte da diretoria, eu ajudo famílias, pessoas carentes, eu sou dirigente mediúnico, eu sou médium, eu trabalho nas reuniões mediúnicas, né, e aí ela vai elencando um monte de coisa, né? Mas, gente, tá cheio de gente interesseira no movimento espírita, né? A gente, muitas vezes, quer ir para o céu, quer ir para as colônias, porque faz o bem, porque ajuda nisso ou naquilo, porque faz palestra, porque faz aí 200 lives por mês, ou porque acompanha lives, né? Mas isso nos faz pessoas melhores, né? Ou apenas denuncia a nossa necessidade urgente de querermos parecer melhores, de mostrar que nós estamos aprendendo, participando, daí eu compartilho, eu dou like, né? Então é a forma moderna da gente parecer engajado, bom, trabalhador do bem, né? E, né, talvez algumas pessoas fiquem bravas, não gostem de ouvir isso, mas não tem problema. É uma reflexão para a gente pensar, né? Agora, é verdadeiro o que a gente está fazendo? Se sim, ok, vamos continuar assim, tá? Mas agora, a gente precisa pensar, será que eu não estou fazendo muitas vezes esse tanto de coisa para marcar pontinho com a espiritualidade, né? O bônus hora, para aliviar nossa consciência culpada? Bom, aí não vai dar certo, tá? A gente faz muita coisa fora. E dentro? A gente está fazendo? Muitos transtornos de personalidade encontram eco nesse comportamento, porque nunca olharam para dentro. Ficaram fazendo muitas coisas fora, porque mexer dentro dá trabalho. E muitas vezes eu tenho que mexer em coisas que eu não quero mexer. Então, por exemplo, a pessoa que tem mania de limpeza, ela quer limpar fora, porque dentro dá trabalho. Então, como está sujo dentro, entre aspas, né? A pessoa está cheia de culpas ali, então ela cria esse mecanismo consciente de fazer muitas coisas fora, né? Limpando, né? Por quê? Porque olhar para dentro vai dar trabalho. Eu não vou querer mexer em coisas que, né, são traumáticas para mim. A pessoa que tem mania de querer tudo arrumadinho, tudo organizadinho, não pode ter nada fora do lugar. Onde é que está bagunçado? Dentro, né? Então aí a gente usa o mecanismo de compensação para fazer isso fora. A pessoa que carrega culpas quer trabalhar igual um maluco na doutrina espírita, porque acredita que assim vai resgatar os seus débitos, né? Então veja, o problema é esse. Nós temos mudado de comportamento fora, mas muitas vezes sem mudança moral efetiva por dentro, né? E aí nós mudamos para agradar a massa, para fazer um marketing do bem. É o movimento do ego, né? É uma forma escamoteada da realidade. Então a gente busca o parecer ao invés do ser. Nós mudamos porque de tanto ouvirmos falar que temos que ser pessoas melhores, aí a gente cria uma máscara do bem, do virtuoso, e estamos aí falando de autoconhecimento sem saber o que significa autoconhecimento. Falamos de reforma íntima como se, mudando de comportamento, estivéssemos nos transformando moralmente. É um grande erro, tá? Ora, se a sua casa ela tem uma boa aparência por fora, mas por dentro está cheio de sujeira, esgoto entupido, um mau cheiro, vazamento para todo lado, parede caindo, etc., né? A sua casa está com problema. Então, não adianta ter uma fachada bonita,
tá? Porque é o interior que importa. A gente mora dentro da casa. Então, está aí o grande problema, né? O interior é que importa de fato, porque é dentro que moramos. Porque é dentro que está o nosso eu verdadeiro e não fora. Quem geralmente mudou fora não significa que tenha mudado por dentro. Então, essa é a grande reflexão da nossa fala de hoje. O que estamos fazendo por fora tem feito com que mudemos por dentro? Ou só estamos fazendo uma boa fachada? Então, vou parar aqui para fazer essa reflexão, tá? O que estamos fazendo por fora tem feito com que mudemos por dentro, ou seja, tem causado transformação moral em nós? Ou só estamos fazendo uma boa fachada? Como reflexão desse ponto, vamos olhar o livro Voltei, do irmão Jacó, Frederico Figner, que trabalhou muito fora, mas não trabalhou por dentro. E aí, quando a gente vai olhar lá as mensagens que ele deixou nesse livro, ele diz assim, olha, não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. É uma das reflexões que o irmão Jacó deixa para a gente, né? Porque ele trabalhou muito na doutrina espírita, muito mais que a gente. Fez muita caridade, mas nunca trabalhou o seu orgulho e o seu egoísmo. E aí ele deixa essa mensagem para a gente pensar, né? Para a gente não se acreditar quitado com a lei, porque a gente fez muitos deveres de solidariedade humana, muita caridade. Então, quantos de nós trabalhamos muito na casa espírita, no movimento, acreditando que isso já é o bastante? Quantas pessoas abraçam a doutrina espírita valorosamente, dedicando-se praticamente todos os dias ao trabalho, assistência, etc. Mas será que verdadeiramente isso nos modifica por dentro? Quantas pessoas fazem apenas por obrigação? Quantos médios muitas vezes vão arrastados para os trabalhos mediúnicos? Quando não, muitas vezes nós arrumamos desculpas esfarrapadas para a gente faltar ao trabalho, né? Ou ainda, quando a indisciplina, né, nos toma e a gente não consegue chegar sequer na hora certa. Né? Muitos não fazem outra coisa na casa espírita a não ser trabalhar na mediunidade. Mas por qual razão? Né? Acaso acredito que, por estar em contato com o mundo espiritual, já se transformaram moralmente? Tem muita gente que acredita nisso, né? Quantos desses médios e dirigentes espíritas não participam sequer dos estudos da casa? Ah, mas nós fazemos evangelho no lar. Meu Deus, né? Evangelho no lar. Ok, evangelho é bom, é legal. Mas isso nos transforma moralmente? Depois a gente desencarna mal, vai se arrastar no umbral, e a gente vai perguntar onde é que foi que a gente errou, né? Ou ainda como o irmão Jacó. Ele vai desencarnar, foi amparado ali pelo Bezerra de Menezes, tá? Vamos lembrar as mensagens que a gente leu no início de Emmanuel, falando, né, que quando a gente faz o bem, a gente granjeia mérito, a gente tem merecimento. Pois é, a gente vai ter amparo, auxílio da espiritualidade. Mas como o irmão Jacó foi amparado, resgatado pelo Bezerra de Menezes, mas estava muito mal, a sua luz não brilhava. E vai ficar numa situação muito difícil no mundo espiritual, porque, como já dissemos, trabalhar fora, fazer o bem, nos dá mérito, mas nem sempre nos transforma moralmente. Outro livro que a gente pode observar isso é o livro do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, chamado Tormentos da Obsessão, onde ele narra ali acerca do nosocômio espírita, que é dirigido pelo Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira e outros espíritos nobres. E é um hospital que recebe espíritas que trabalharam muito no movimento espírita, muito mesmo, fizeram muitas coisas, mas sempre fora. Muitos fizeram com a direita e mostraram com a esquerda. Outros usaram a tribuna espírita para se autopromoverem, né, para divulgar os seus trabalhos ali como psicólogos, como médicos, né, investindo muitas vezes em campanha de autopromoção para ganhar dinheiro. Outros usaram ali do atendimento fraterno para seduzir e corromper pessoas. Então a lista é enorme, né? Quem quiser saber mais sobre esse assunto, leia o livro, é um livro muito interessante, né? Importante para nós espíritas que trabalhamos no movimento. E aí nós vamos encontrar nesse livro depoimentos chocantes de pessoas que muitas vezes utilizaram-se ali da dor e da dificuldade do seu semelhante, muitas vezes até para abusar emocionalmente dessas pessoas. Então, nós viramos fazedores de muitas coisas, de muitas tarefas, nos apegando aí aos rituais da casa espírita. Ficamos presos ainda aos velhos rituais de muitas vidas, né? Eu vou chamar essa coisa de ficar preso ao ritual de igrejismo. Ou seja,
nós viramos ritualistas do movimento espírita e religioso em geral. Né? Nós cumprimos ali a cartilha do religioso, mas isso resulta em transformação interior? Né? Jesus nos falou sobre isso. Kardec chama atenção para isso no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração, né, onde Jesus vai falar sepulcros caiados. Né? O que é os sepulcros caiados? Túmulos caiados, né, se quiserem assim também. É aquele caixão que é branquinho por fora, mas por dentro está podre. Né? Quantas vezes ali Jesus chamou atenção para a hipocrisia dos fariseus, que faziam muitos gestos, muitas coisas fora, e nenhuma mudança efetiva por dentro. Né? Quando Jesus chama atenção, não é o que entra pela boca que enlameia e conspurca o homem, sim o que sai da sua boca. Então Jesus chama a atenção ali dos fariseus a respeito disso. Eles ficavam muito preocupados, olha, ele não vai lavar as mãos antes de comer, e aí Jesus manda essas informações para a gente refletir. Né? E ele diz lá para os fariseus, vós outros são muito preocupados com o exterior do prato, do copo e do talher limpo, né? Ou seja, os hábitos externos, né? Mas, e por dentro? Né? Ou seja, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. E o coração está cheio de iniquidades. Então, Jesus chama atenção para isso. Ou seja, a mudança verdadeira, efetiva, tem que ser realizada por dentro. E não mudança de comportamento fora, que não leva a nada. Sobre esse ponto aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 23, a mensagem chamada Viver pela Fé, existe um trecho lá onde o Emmanuel, ele fala sobre isso. Ele diz assim, ó, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar ali toda a simbologia, vão indicar a presença do homem justo. Mas nem sempre, diz Emmanuel, vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. Né? Olha que interessante isso. Nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. É o que estamos falando. Né? Emmanuel chama atenção para isso. Fazer muitas coisas fora, né? Essa hipocrisia dos fariseus, que Jesus chama atenção, sepulcros caiados, né? Não significa absolutamente nada. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar lá no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação, tá? Caridade material e caridade moral. Então, talvez aí nós estejamos nos perdendo um pouco, porque nós não compreendemos muito bem esse capítulo. Então, nós passamos a acreditar que fazer muita caridade nos torna alguém virtuoso, santo, que está salvo. Né? Então, vamos lembrar o irmão Jacó, ele fez muita caridade. Né? Ele era rico, ajudou muita gente, granjeou mérito. Mas por dentro, não houve transformação necessária para que ele atingisse um grau de evolução superior. Mas, Paulo, trabalhar fora, fazer a caridade, ajudar as pessoas, ir ao encontro da dor, do necessitado, não pode mudar a nossa essência? Não pode nos transformar moralmente? Eu acho que essa pergunta deve estar engasgada na garganta de muitas pessoas que estão ouvindo aí, pensando e refletindo, né? Então, a resposta para isso, meus irmãos, é o seguinte, como falamos antes, deveria, né? Porque, como diria Chico, é entrando em contato com as dores do nosso irmão que nós iremos tocar as fibras íntimas do nosso coração, da nossa alma. É percebendo que existem pessoas que sofrem mais que nós vamos perceber o quanto nós somos egoístas, orgulhosos. É na prática da caridade moral e material que nós vamos ver no nosso irmão o quanto nós ainda somos miseráveis da alma, que nós temos muitas coisas e ainda reclamamos. Existem irmãos que não têm metade do que a gente tem, né? Essa situação de pandemia, agora a gente vê isso, pessoas perdendo emprego, muitas vezes não têm o que comer, e muitos de nós, né, ficamos em casa, trabalhando em casa, recebendo o nosso salário, não faltando absolutamente nada para nós, né? E nós, muitas vezes, né, estamos ali reclamando do pouco que não temos, não agradecemos o muito que nós recebemos da vida. E aí, fazendo essas reflexões, nós podemos mudar por dentro, fazendo essa viagem para dentro, indagando a nós mesmos, né? De onde que vem essa coisa de pensar somente em mim, né? Qual é a fonte do meu orgulho, do meu egoísmo? Qual é a fantasia que está por trás disso? Por que que muitas vezes eu quero fazer o bem e eu não consigo, como diria Paulo de Tarso, e o mal que eu não quero, eu estou fazendo frequentemente?
Por que eu não consigo controlar os meus pensamentos? Às vezes eu estou pensando no mal. Quando eu me vejo, eu já estou usando da maledicência. De onde que vem, muitas vezes, essa propensão para a inércia, para a preguiça, a falta de compaixão? E aí a gente vai olhar e falar assim, nossa, quanta coisa para mudar aqui dentro. Como é que eu posso aprender a amar? Como é que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Daí sim, a gente vai estar no caminho certo. Então, muitos de nós queremos fazer essas coisas, caridade material principalmente, porque é mais fácil, acreditando que a gente está amando ao próximo. Mas é um amor forçado, muitas vezes, quase que uma obrigação. Para alguns, chega até a ser um sofrimento. Mas porque ainda não compreendeu que ninguém vai amar ao seu semelhante a Deus se não aprender a amar-se antes. E amar a si mesmo, meus irmãos, passa por essa coisa de olhar para dentro, dessa viagem para o nosso interior, essa busca de nós mesmos, da nossa essência verdadeira, quem realmente nós somos e não quem gostaríamos de ser. Então, devassar esse mundo íntimo que está em nós é um grande desafio. Por isso que o ego, ele usa dessas armadilhas que frequentemente nós temos caído. Então, no livro Autodescobrimento, a mentora Joana de Ângeles vai nos dizer isso, que a maior caridade que existe consiste em tirarmos o ego do centro, do comando. Essa é uma frase que, no primeiro momento, parece que não faz muito sentido, mas ela é muito interessante, porque ela diz isso, olha, a maior caridade é tirarmos o ego do centro, do comando. Porque quando eu tiro o ego do comando, tá, eu vou parar de pensar nessa coisa da mudança de comportamento, tá? Porque a mudança de comportamento é do ego. Então, o ego, ele procura se enganar. Ele assume comportamentos que parecem que são reais. Então, se orgulho e egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, o que é que o ego faz? Ele vai adotar comportamento de humilde e de caridoso, né? E isso é ruim para nós. Porque quando o ego faz isso, já falamos sobre isso, né? Joga lá para a sombra nosso orgulho e egoísmo. E ficam lá, o orgulho e egoísmo fica lá na sombra, tá? E aí eu passo a viver a vida acreditando que por ter mudado de comportamento, eu já me transformei. E, em verdade, eu só assumi um comportamento. Eu vesti uma máscara. Mas a minha essência, ela continua igual, sem mudança efetiva, né? Então, é por isso que a Joana vai falar isso. Se eu tiro o ego do comando, do centro de tudo, aí o comando passa a ser do self, ou do espírito, né? Do nosso Cristo interno. Então, eu não quero mais parecer. Eu vou buscar agora uma transformação verdadeira. E foi isso que aconteceu com muitos espíritos nobres ao longo da história da humanidade, né? Nós vamos encontrar ali pessoas que, num primeiro momento, elas tinham o verniz da aparência, da bondade, da virtude. No entanto, com as dores e provações e renúncias, acabaram por se transformar moralmente, né? Simão Pedro, Paulo de Tarso, Maria Madalena, Judas, Tomé, Chico Xavier, Gandhi, Divaldo, e por aí vai, né? Pedro, por exemplo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Era um ser bruto, bastante humano, né? Arrancou a espada ali, decepou a orelha de Malco, teve imensa dificuldade, mas a pouco e pouco ele foi entendendo que aquela devoção aos necessitados tocou o seu íntimo, mudou a sua essência. E aí ele despertou o seu Cristo interno. Mas vejam, foi um trabalho contínuo ali de aproximadamente 30 anos, dedicando-se todo dia ao contato, né, da necessidade dos nossos irmãos, o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Em determinado momento, ele foi tocado, obviamente, e ele mudou. Maria Madalena tinha sede de amor, né, quem estudar a vida dela vai perceber isso, né, por isso ela se entregou ao sexo desvairado. Quando ela compreendeu que é amando que se é amado, aí ela abraçou a causa do amor, né, então ela começou a amparar, auxiliar aos pobres, os necessitados, os leprosos, e ela doou-se verdadeiramente, né? Por quê? Porque ela também não tinha Facebook, Instagram, para postar fotinha ajudando os pobres, né? Os meus pobres, fazendo com a direita e mostrando com a esquerda, que isso é coisa do ego, né? O Paulo de Tarso era onipotente, arrogante. Na estrada de Damasco, encontra a luz ali, fica cego, né? E aí, aos poucos, ele vai compreendendo, deixa de ser egocentrado, ele tira o ego de comando, como diz a Joana, e aí ele deixa o self assumir o comando. E no final da vida ele vai dizer aquilo que todos nós já sabemos, né? Não sou eu mais quem vive, mas sim o Cristo é que vive em mim. Mas esses espíritos, meus irmãos, eles tiveram transformações morais
envolvidas em trabalhos intensos de amor e dedicação aos seus semelhantes, todos os dias, depois ali que conheceram Jesus. Eles se dedicaram as vidas ali amorosamente e de forma verdadeira àquilo que eles acreditavam. Alguns, no começo, não entenderam muito bem o chamado, mas depois corrigiram a conduta. Né? Por quê? Porque tiraram o ego do centro e deixaram que o Cristo interno, o self, assumisse o controle. Né? E aqui vale a pena lembrar também que esses espíritos, eles têm uma longa história evolutiva. Muitos de nós estamos começando. Por isso, nós precisamos também respeitar o nosso tempo, as nossas limitações. Nesse sentido, é que a Joana de Ângela, nossa mentora, diz: precisamos aprender a nos humanizar antes de querermos atingir a santidade. Né? Então, sobre mudança de comportamento, surge a pergunta: nós estamos fazendo isso? Ou seja, eu entendo que o trabalho fora deve melhorar a minha essência, despertando o meu Cristo interno, né? O ego, que é o nosso eu encarnado, entende que o self, o eu superior, o nosso Cristo externo, está pedindo, né? Muitas vezes não, tá? Na maioria das vezes não. Ora, mas se você consegue fazer isso e ter essa compreensão, ok, você está no caminho certo, tá? Eu não estou aqui para repreender ninguém, criticar ninguém, muito ao contrário. Estamos fazendo uma reflexão para perceber se nós estamos nesse caminho. E se estivermos, precisamos prestar atenção nessas coisas, né? Então, quem estiver bem, tranquilo, porque faz muitas coisas fora, porque mudou o comportamento e acredita que com isso já é melhor, que está se transformando, ok, não tem problema nenhum, né? Não estamos aqui para censurar e criticar ninguém, tá? O problema é que muitos de nós não fazemos isso, né? O nosso comportamento fora, muitas vezes, não tem refletido em mudança interna, porque nós nos acomodamos na prática de atividades que se tornaram mecânicas. E como o irmão Jacó, nós estamos acreditando que trabalhar muito fora é o plano, é a salvação, né? Que assim a gente está evoluindo. Então, Joana de Ângeles, ela escreveu a série psicológica justamente por conta disso, né? Diz ela que o espírita não sabe fazer essa transformação interna. Então, ela propôs diversos temas relacionados ao tema do autoconhecimento. Então, ela escreveu 16 livros para chamar a nossa atenção sobre esse ponto. E o problema é esse: nós trabalhamos fora porque temos dificuldade em identificar o que nos move por dentro. Porque eu entendo que mudar meu comportamento é me tornar melhor. Né? E como dissemos anteriormente, nem sempre isso é verdade. Mudança de comportamento pode ser apenas fuga da realidade e, paradoxalmente, pode ser preguiça. É isso mesmo, preguiça. Mas a pessoa faz muita coisa fora, ela trabalha muito, Paulo. Sim, fora. Mas por dentro, ainda, ela nem começou. Não é da preguiça laboral do trabalho que a gente fala aqui, é da preguiça moral, da inércia espiritual, do comodismo, né, da zona de conforto, do igrejismo, como eu disse, né, que a gente adota, né, e fica aí acreditando nessas coisas, tá? Então, essa proposta da mudança pelo autoconhecimento, né, faz a gente lembrar a frase de Kardec, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, para que não se torne muito exaustiva e enfadonha, né, quando Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, nós percebemos aqui duas coisas. Kardec fala de transformação moral e domar as más inclinações. É a essência da questão 919. Santo Agostinho também fala de transformação moral pelo autoconhecimento e mudança de comportamento na segunda parte. Então a reflexão que a gente fica é assim, ó: se eu consigo domar as más inclinações, eu consigo me transformar moralmente? Então esse é o dilema da afirmação, porque Kardec fala das duas coisas, né? Transformar e domar. Tá? Então, transformação moral significa que nós mudamos, compreendemos o bem, nós já chegamos lá. Então, atingimos o objetivo, nos tornamos melhores moralmente. É uma transformação verdadeira, ela pode não ser plena, tá? Ou seja, a gente transita muito bem em alguns setores da vida, mas existem outros setores que ainda exigem um trabalho imenso. Tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa transita muito bem em determinadas questões da vida, mas tem muita dificuldade com a questão do perdão ainda, tá? E aí a outra parte, que é domar as más inclinações, onde eu tenho que controlar os meus impulsos agressivos, como, por exemplo, a questão do perdão.
tenho muita raiva, fico magoado, aí eu vou tentar domar as minhas tendências inferiores, né? Uma palavra, vou tentar olhar ali o meu orgulho, o meu egoísmo, que ainda está ali presente em mim. Então, para domar as más inclinações, eu preciso saber quais são as más inclinações. Eu preciso identificar se elas estão em mim. Porque no outro, a gente enxerga muito fácil. Daí vem algo interessante, né? A proposta de Carl Gustav Jung e de Joana de Ângeles, nos mostrando que é possível dentro desse contexto, ou seja, com a presença do outro, nós nos conhecemos melhor. Num processo chamado projeção de sombra. Paulo, o que é sombra? Daí a gente precisa entender o que é sombra, o que é ego, o que é persona, o que é ânima, ânimos, complexos de forma geral, de inferioridade, superioridade, criança ferida, complexo materno, complexo paterno, eixo, ego, self, inconsciente. Olha tanta coisa para a gente estudar e aprender. Porque tudo isso está no nosso psiquismo. E tudo isso a gente vai aprender pelo autoconhecimento. Não é aquele proposto por Santo Agostinho na questão 919, né? Nessa questão, Santo Agostinho fala do conhece-te a ti mesmo, mas ele não desenvolve, né? Quem vai desenvolver essa temática é o Jung, é a Joana de Ângeles, né? Na sua obra denominada Série Psicológica. A transformação moral, assim, ela vai ocorrer muito mais rapidamente pelo autoconhecimento. Quando eu vou ao encontro dos meus complexos, da minha sombra, e eu entendo o que me move, né? A causa do meu orgulho, do meu egoísmo. O que está por trás do meu orgulho, do meu egoísmo? De onde que vem isso? Você sabe? Né? E aí eu vou investigar. E investigando, eu vou trabalhar nisso, né? Para não ficar repetindo por aí, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta. Não, isso não serve para nada, tá? Então é conversa que não edifica, que não instrui. Então essa mudança interna, ela ocorre dentro daquilo que Jesus falou, do conhecimento da verdade, como dissemos no início da nossa fala. A verdade dentro de mim, a minha verdade, quem eu sou, o que me move, os meus conflitos, os meus complexos, a minha sombra. Daí eu posso efetuar uma mudança real de dentro para fora. Mas para isso, né, preciso do concurso do tempo, né? E a gente vai trabalhando isso ao longo das encarnações, tá? Então, veja, a mudança externa, ela nos é útil por um tempo. Mas chega um outro tempo que a gente precisa caminhar para a luz, onde a gente precisa mudar verdadeiramente por dentro, para que a mudança por fora, ela seja consequência da mudança real. Aí é o nosso roteiro evolutivo, que pode ser muito bem sintetizado na parábola do filho pródigo, né? E a Joana vai tratar dessa parábola no livro Em Busca da Verdade. Então, o autoconhecimento é o caminho para a transformação moral que irá ocorrer quando começarmos a tornar conscientes os nossos conteúdos inconscientes, né? Então, são muitos conteúdos que a gente precisa trabalhar e conhecer, né? Os nossos complexos, a nossa sombra, e essas coisas não são muito fáceis da gente compreender. E aí, compreendendo, a gente vai gradualmente se conhecendo, vai integrando os nossos opostos, cumprindo ali os desígnios do nosso processo evolutivo, tá? E aí, com as reencarnações, a compreensão dessa temática, a gente vai se transformando moralmente, transmutando ali os sentimentos negativos em sentimentos positivos, né? E a gente vai fazendo essa tarefa, tá? E esse processo, né, ele é lento, ele é demorado, e a gente vai trabalhando aos pouquinhos, compreendendo que a gente pode mudar, a gente pode se transformar moralmente, né, com atitudes de fora para dentro, mas tem que tomar cuidado para que não fique só na mudança de comportamento, né? Mas se eu usar ali o processo do autoconhecimento, eu posso fazer isso de uma maneira mais rápida, mais efetiva. Bom, então, para concluir aqui a nossa fala de hoje, a nossa reflexão, mudança de comportamento fora nem sempre resulta em transformação moral dentro. Deveria, mas nem sempre ocorre, né? Então, a transformação moral, que é a mudança interior, pode acontecer pelo trabalho fora, Paulo? Sim, pode. Mas para isso acontecer, eu preciso que esse trabalho fora, ele toque as fibras íntimas da minha alma, ele toque o meu coração, né? Então, indo ao encontro do nosso semelhante, desenvolvendo no primeiro momento a alteridade, o reconhecimento do outro, depois a empatia e depois a compaixão. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, ele favorece muito mais, ele acelera, ele nos mostra um caminho mais rápido para que essa transformação moral ela ocorra, né? E essa transformação moral é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Kardec fala disso, Joana fala disso,
Nós reencarnamos para aprender a amar, né? E para aprender a amar, eu tenho que me tornar alguém melhor, né? Porque quando eu me transformo moralmente, eu aprendi a amar a mim mesmo, reconhecendo as minhas dificuldades, sanando pouco a pouco, né? Assim, o exercício do amor ao próximo e o amor a Deus, ele vai surgir naturalmente, como uma consequência desse auto-amor por mim mesmo, né? E para aprender a me amar, eu preciso me conhecer. Não tem como eu fugir disso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, termina aqui a minha fala, obrigado pela paciência, por ter ficado até agora conosco, né? Devolvo a palavra aqui para o Valmir, para ele me ajudar, eventualmente, se tiver alguma pergunta, ou se alguém tiver alguma questão, estou à disposição para responder, né? Então, o Valmir está colocando aqui, temos 3 perguntas feitas. Vamos lá, Valmir, pode mostrar aí que eu tento responder. Se eu não souber, vou falar que não sei. Como conciliar a verdadeira caridade com transformação moral? Bom, fazendo esse exercício que eu comentei, né? Percebendo se o trabalho que eu estou fazendo fora, realmente ele está causando mudança efetiva em mim. É aquilo que a Joana de Anjos fala, né? Que a verdadeira caridade é aquela onde a gente tira o ego do centro, do comando. Ou seja, eu não vou ficar tirando foto com os pobres que eu ajudo, eu não vou ficar fazendo publicidade de mim mesmo, porque eu estou engajado no trabalho do bem. Não que as obras do bem não devam ser publicadas, não devam ser divulgadas, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se divulgue nas obras do bem, né? É importante que a gente entenda isso. Por exemplo, no movimento espírita, a gente vê muito isso, as pessoas falam assim, mas eu dou muitas coisas para o centro, roupa de frio, eu dou isso, eu dou aquilo e tal. Ok, é caridade? Agora, quanto de você está doando nisso? Né? Porque doar roupa lá para o asilo, ok, é caridade, você tem mérito. Agora, o quanto de você está doando nisso? Você está indo lá, segurando na mão do idoso, ouvindo ele, né? Doando o seu tempo para que a pessoa ali sinta que ela está sendo amparada, cuidada, né? Então, aí sim, aí, de verdade, eu estou no processo da verdadeira transformação, quando a dor do outro me toca. E quando me toca, aí eu percebo que eu estou ali engajado no trabalho do bem por amor, né, por compaixão, e não por obrigação, não por necessidade, não porque eu queira ali fazer pontinhos com a espiritualidade, ou porque estou com algum interesse ali voltado para buscar um lugar nas colônias, ou algo do tipo, né? Então, a transformação moral, ela vai ocorrer quando a gente fizer a caridade fora, né? E essa caridade fora nos toca o coração com a compaixão, tá? E aí, o processo contrário, se eu trabalho pelo autoconhecimento e me transformo moralmente, compreendo a necessidade do bem e passo a me amar, veja que é outro caminho, é de dentro para fora. Começo a entender as minhas dificuldades, as minhas sombras, os meus complexos, o meu complexo de inferioridade, de superioridade que me toma às vezes, e vou aos poucos ressignificando esses complexos, me tornando alguém melhor, mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. A verdadeira caridade, ela surge naturalmente como uma consequência dessa transformação moral que eu consigo pelo autoconhecimento, né? Então, penso que se a gente olhar por esse prisma de fora para dentro, de dentro para fora, a gente consegue conciliar a verdadeira caridade com a transformação moral. Outra pergunta. Como sabemos quando a caridade é verdadeira e não forçada? Eu penso que passa mais ou menos por isso, né? Quando te incomoda, quando a gente sente uma raiva ali, quando a gente está obrigado no trabalho, né, está sendo forçado, e a gente sabe, né? Quantas vezes, por conta do nosso complexo de inferioridade, que gera autoestima baixa, a gente não consegue falar não, né? A gente fala sim, a gente quer participar do trabalho, a gente quer ajudar, né? Mas não porque a gente tenha verdadeiramente isso dentro da gente, né? Porque a gente fica pensando assim, se eu não for, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Aí a gente começa a trabalhar igual um maluco.
E às vezes a gente vai, né, fazer um trabalho na casa espírita, vai obrigado, vai forçado, com raiva. Você olha na cara da pessoa, ela está com cara de raiva. Ela não está feliz ali, você percebe isso, né? Mas muitas vezes a pessoa até finge, ela finge, muitas vezes, santidade. Não porque a pessoa seja ruim, não é isso, né? Não é isso, de forma alguma. É porque a gente ali se sente constrangido, né? Ah, já que eu estou aqui no centro espírita e tal, tudo mais, então eu tenho que parecer bom. E a gente veste essa persona, né? É um mecanismo inconsciente. E aí o autoconhecimento faz a gente, a pouco e pouco, perceber essas coisas. Faz a gente perceber que muitas vezes a gente fala sim, querendo falar não, né? Então a gente tem que aprender a falar não. Né? Eu, por exemplo, eu não faço muitos trabalhos na casa espírita, eu faço aquilo que está ao meu alcance. E muitas vezes as pessoas me chamam para fazer alguns trabalhos na casa espírita, eu falo, não, obrigado, não quero. Esse tipo de trabalho eu não gosto, eu não faço. Qual o problema? Ué, né? A gente tem que ter auto-amor pela gente. Né? Então, a caridade verdadeira é aquela que é espontânea, é aquela que brota do fundo do nosso coração. Agora, tem uma observação importante sobre isso, Valmir e Cleves. Muitas vezes, né? Outro dia numa palestra me perguntaram isso. Paulo, mas não vai acontecer que muitas vezes a caridade ela vai surgir forçadamente no início e depois ela vai melhorando? Sim, perfeito, é isso mesmo. Né? Muitas vezes a gente começa a trabalhar ali, né, de forma meio que forçada e tal, tudo mais, e aí depois a gente vai gostando, a gente vai se apaixonando, mas a gente precisa entender que muitas coisas que a gente faz de forma forçada, a gente está ali num gesto de desamor. Então a gente precisa olhar isso, precisa perceber, retificar e fazer esse trabalho verdadeiro por dentro, né, para a gente olhar e realmente se engajar naqueles trabalhos onde a gente tem afinidade. Então, no primeiro momento, é natural que ela seja forçada, né? Mas depois, aos pouquinhos, a espiritualidade vai encontrando o caminho para tocar o nosso coração. Conheço muitas pessoas que se engajaram em trabalhos de caridade na casa espírita de forma forçada, e a pessoa muitas vezes confessa, fala assim, eu vou lá porque... Né, vai que os espíritos ajudam a gente, né, não sei o quê, e o que o povo vai pensar se eu não for, né, e assim, até que em determinado momento a pessoa, ela fala assim, nossa, eu estou gostando do trabalho agora, ou ela vai encontrar um trabalho que tenha mais afinidade com ela, e existem pessoas que são muito boas em fazer determinados tipos de tarefa, e isso é muito bom, né, então, eu penso que passa por essa reflexão da gente olhar essas coisas, né, e muitas vezes a gente se posicionar também, né, fala assim, olha, eu não gostaria de ficar nesse trabalho porque eu não tenho jeito para esse tipo de coisa. Quantas vezes a gente convida pessoas para se tornarem palestrantes e a pessoa fala, não, palestrante não consigo. Né? Ok, é isso mesmo. Né? Às vezes a pessoa não leva jeito para ser palestrante, mas não precisa ser palestrante. Às vezes ela se dá muito bem em outras tarefas, no atendimento fraterno, na caridade, né, no atendimento às famílias, vai fazer uma sopa, pizza, organizar alguma coisa, e é isso, né? A gente vai encontrando o nosso caminho. Mas, gente, não pode ser forçado, né? Quando está forçado, a gente precisa repensar a nossa vida e encontrar um caminho diferente ali, tá? Valmir, quando eu tenho compaixão com as dores do próximo e trabalho em prol para ajudá-lo, isso é sinal de mudança moral ou de comportamento, né? Quando a gente tem compaixão, Valmir, é sinal de transformação moral, tá? O problema é que, às vezes, a gente não sabe o que é compaixão. Por isso que é importante a gente se conhecer, né? Como eu disse, no primeiro momento, a gente pode desenvolver pelo nosso semelhante alteridade. O que é alteridade? Alteridade é aquele sentimento que entendo que todos nós espíritas temos. É perceber o outro, é perceber a dor do outro. Mas perceber o outro, a dor do outro, não significa que eu me importe com ele. É diferente, tá? E aí depois, estudando, trabalhando, fazendo a caridade, eu passo para o nível seguinte, que é o da empatia. Então, a empatia, agora eu começo a me importar com a dor do nosso irmão. Mas ainda não há uma disposição efetiva para, muitas vezes, ajudar o nosso irmão. Então, eu vou sentir, eu vou, muitas vezes, ali olhar com os olhos dele a dor e o sofrimento dele, eu vou calçar os sapatos dele para saber como é que é andar com aqueles sapatos, então eu estou no nível da empatia. E a compaixão é um nível mais elevado, porque a compaixão é sentir com o coração do outro, né? Então, por isso que a compaixão, ela também pode chegar de duas maneiras, né? Exatamente isso, né?
Quando eu trabalho, né, na caridade, e eu sou tocado pela dor do meu irmão, eu posso, né, desenvolver muito rapidamente essa compaixão pela dor, pelo sofrimento do meu semelhante, né, e aí realmente isso pode me tocar e resultar em transformação moral em mim, ou eu posso, pelo autoconhecimento, me conhecendo, me analisando, olhando o meu orgulho, as minhas dificuldades, trabalhar a alteridade, trabalhar a empatia e chegar no nível da compaixão, né? Porque a presença do outro faz com que eu reflita nisso, né? Talvez isso seja uma palestra para a gente falar em outro momento. A importância do outro na minha vida. Como é que a presença do outro faz e exige com que eu mude a mim mesmo, né? E aí eu vou trabalhando isso, né? Então, quando eu tenho compaixão, amigo, né? É sinal de transformação moral, tá? Mas às vezes precisa compreender. Se eu tenho realmente compaixão, aquilo que Kardec chama de piedade. Kardec chama no Evangelho segundo o Espiritismo compaixão de piedade. Né? Porque piedade, no sentido vulgar da palavra, é dó, é pena. E dó, pena, não é algo verdadeiro. Então, a gente não pode confundir essas coisas. Quando Kardec fala de piedade no Evangelho, ele está falando de compaixão, que é essa coisa de sentir com o coração do outro, né? Da gente realmente se importar com a dor do irmão e procurar ajudá-lo de forma verdadeira, tá? Mas olha, cuidado com isso também, né? Porque muitas vezes, para ajudar o nosso irmão, a gente tem que falar não. Porque o amor também fala não. O Chico Xavier deixa isso muito claro em várias passagens da sua vida, né? Quantas mães foram lá receber mensagem do seu filho e não receberam? Né? Porque precisava passar por aquele ensinamento, precisava passar por aquela reflexão, por aquela dor, né? Ele estava disposto a fazer a parte dele, mas a espiritualidade vem e muitas vezes, né, toca a nossa vida, mexe nos acontecimentos de tal maneira que a pessoa vai passar exatamente por aquilo que ela precisa, tá? Bom, Valmir, não sei se eu respondi tudo aí, se o pessoal ficou satisfeito, né? As perguntas são perguntas para a gente refletir mais meia hora cada uma, né, sobre o assunto. Inclusive, essa que você me falou aí, a importância do outro na minha vida, eu já queria combinar com você para frente, a gente falar sobre esse tema aí. Claro, vamos sim, claro. É um Tá, tema muito eu bom. mando a Muito data para você, a gente já pega esse tema. ótimo, pode ser sim, claro. Muito bem. Então, podemos encerrar, Valmir, como que é a programação aqui? Podemos encerrar com a prece, você pode fazer para nós. Ok, então, mais uma vez, agradeço a todos pelas perguntas, pela paciência, agradeço ao Valmir e ao Cleverson pelo convite e convido a todos nesse instante para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, num só sentimento de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que sempre estão conosco, gratidão pela vida, pelo aprendizado, pela nossa família e principalmente pelo nosso trabalho, o pão de cada dia e o pão da vida, a doutrina espírita que esclarece e consola a todos nós, esclarece a nossa mente e consola os nossos corações. Amado Mestre, que o teu amor, por excesso de bondade, por excesso de misericórdia, esteja conosco, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando, esse momento, essa provação difícil, mas que também trará benefícios enormes a todos nós em termos espirituais. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre. Esteja conosco hoje e sempre, nos concedendo sempre força e coragem para continuarmos trilhando o nosso caminho. Graças a Deus, que assim seja.